Bom, gente, então, como combinado, eu vou terminar essa lista de exercícios e aí nós voltaremos para o módulo do nosso material, tá certo? Qualquer dúvida, pode abrir o microfone, interromper sem problema, ok? Só não acumule dúvida, por favor, tá? Bom, na última aula nós paramos aqui no exercício 10. Então, vamos iniciar aqui a partir do exercício 11. Se a 10 mililitros de uma solução aquosa de pH 4 forem adicionados 90 mililitros de água, o pH da solução resultante será igual a... Bom, então, lembre-se que o pH a gente tem que determinar em função da concentração dos íons de hidrogênio, né? Dos íons hidrogênio iônicos. Então, o que eu vou ter que fazer? Tá? Duas coisas aqui. Primeiro, eu vou ter que passar de pH para a concentração de hidrogênios. E com a aplicação da lei de diluição, nós iremos determinar a concentração após, nesses 10 mililitros de água, a gente diz 10 mililitros de solução, nós adicionarmos 90 mililitros de água. E aí, determinando a concentração dos íons agora com a adição dos 90 mililitros de água, a gente consegue determinar o pH, tá? Então, tenha cuidado nessa situação agora, né? Porque é muito comum o aluno fazer o quê? Aplicar a lei da diluição, em vez de ser com a concentração, aplica com pH. Aí você vai ter problema, tá certo? Você não vai conseguir resposta. Então, veja só. Se o pH, se o pH é igual a 4, qual é a conclusão que eu tiro daqui? Que a concentração de íons H+, e a concentração de íons H+ é igual a 10 elevado a menos 4. Tá? Bom, então, isso aqui é que eu posso trabalhar. A lei de diluição, ela se aplica à questão das concentrações. Tá certo? Tá? A concentração inicial, a concentração final. Então, não posso trabalhar com pH, e sim com a concentração. Então, se o pH é 4, isso nos informa que a concentração de íons H+, nessa solução é de 10 a menos 4 mol. Tá? Ok? Alguém quer falar alguma coisa aí? Se não for perguntar nada, viu, Levi? Desliga o microfone, tá bom? Bem, continuando. Certo? Então, veja só. Feito isso, ó, nós temos que o volume inicial, eu vou chamar, volume inicial, vou chamar de V1, é igual a 10 ml, certo? A concentração inicial, né, através do pH, nós determinamos aqui que a concentração inicial é 10 a menos 4 molar, tá? Vou querer saber a concentração final, que eu vou chamar de concentração 2, tá? Porque conhecendo essa concentração, eu determino o pH da situação final, tá? E isso quando o volume final foi igual a quanto? Ora, você tem 10 mililitros de solução, adicionou 90 mililitros de água, você agora vai ter 100 mililitros, certo? Bom, feito isso, aí agora sim iremos aplicar a lei da diluição, tá? Concentração inicial vezes o volume inicial, isso vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Certo? Bom, aí agora ó, só é substituir a concentração
inicial é 10 a menos 4. Dez a menos 4. O volume inicial é 10. Isso vai ser igual à concentração final, que é quem nós queremos ou precisamos encontrar para determinar o pH dessa solução final, vezes o volume final, que é 100. Ok? Bom, agora aqui é conta, né? O que nós iremos ter aqui? Ó, que a concentração final vai ser igual Ora, 10 a menos 4 vezes 10 vai dar 10 a menos 3. Concorda? Né? Repete a base, somos expoentes. Menos 4 mais 1, menos 3. Certo? Errei aqui, peraí. Esse 10 elevado a menos 3. Pronto. Isso, ó, vai ser dividido, vou fazer assim, tá? Ora, quanto é 100? O 100 não está multiplicando? Vai passar dividindo. Mas quanto é que vale 100? Vamos botar em forma de potência? É 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, fiquei aqui agora com a que situação? Divisão de potência de mesma base. Tá? Então, isso vai ser igual a 10. Ora, repete a base e subtrai os expoentes. Então, menos 3 com menos 2, menos 5. Ora, se a concentração é 10 a menos 5, quanto é que vai dar o pH? Então, isso implica dizer que o pH da situação final é igual a 5. Certo? Tá aqui, ó, letra B. Gente, alguma dúvida aí no que a gente comentou? Veja que o que foi que nós fizemos aqui. Não é? É muito comum um aluno querer aplicar a lei da diluição, em vez de ser com a concentração, fazer com pH. Aí você não vai encontrar resposta, tá certo? Você tem que fazer o quê? A lei da diluição se aplica à concentração das soluções, tá? Por isso que eu passei, ó, do pH, tá? E vi a concentração correspondente de íons H+, já que o pH é o potencial hidrogeniônico, né? Indica é determinado pelo logaritmo inverso da concentração de íons H+, tá? Então, pelo pH, nós determinamos a concentração de íons H+, da situação inicial, ou seja, do volume de 10 mililitros de solução. Quero saber agora o pH de quando eu adicionar 90 mililitros. Não é? Então, para saber o pH dessa situação final, eu tenho que saber a concentração da situação final. Aplicando a lei de diluição, a gente encontra a concentração final, e aí, conhecendo a concentração final, o pH fica fácil de determinar. Ok? Vamos para a questão 12 agora. Veja só aqui. Uma solução A possui pH 2 e uma solução B pH 12. É correto dizer que a solução é ácida, enquanto que a solução B é alcalina? Eu posso afirmar isso? Posso, né? Ó. Isso aqui está bem parecido com o que a gente já fez, tá? Com certeza, né? pH abaixo de 7, a solução é ácida. pH acima de 7, a solução é básica, tá? Então, quando ele fala o termo alcalina, está se referindo a soluções de caráter básico. Então, não é o que é o correto? Está correto isso aí, tá? 13. Com relação ao pH das soluções aquosas, posso dizer que a 25 graus Celsius, uma solução de pH 5 possui concentração de íons H+, 10 a menos 5? Sim. Se o pH é 5, a concentração de íons H+, é 10 a menos 5. Isso está provado aqui, ó. Né? Quando a concentração foi 10 a menos 5, o pH deu 5. Então, o inverso também é verdadeiro.
2. Solução ácida tem pH maior que solução básica? Não, né? Não. Se a solução, quanto maior o pH, maior o caráter básico. E se a solução tem pH, se a solução é ácida, o pH dela é menor que 7. Então, vai ter um pH menor. Então, o 2 é falso. Tá? 3. O meio básico é caracterizado por concentração. Cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Veja que ele está se referindo aqui não é o pH, está se referindo à concentração de íons H+. É que está caracterizado por concentração de íons H+, maior que 10 a menos 7? Não. Quanto maior a concentração de íons H+, maior o caráter ácido. Tá? E isso faz com que o pH diminua. Então, não confundir o pH, a grandeza pH, com a grandeza concentração. Tá certo? Quanto maior for a concentração de íons H+, maior o caráter ácido. Tá certo? Então, o meio básico é caracterizado por concentração de íons H+, maior que 10 a menos 7? Não. Concentração de íons H+, maior que 10 a menos 7 é solução de caráter ácido. Não confundir a concentração dos íons de hidrogênio, tá, com o pH. Quanto menor o pH, sim, é ácido, e aí o pH aumenta. Tá? Mas aqui não é pH, é concentração. Então, só tem uma verdadeira aqui, que é a 1. 14. A concentração de íons H+ de uma solução é igual a 0,01 molar. Determina o pH e o pOH dessa solução. Ora, veja como é simples. Veja como é fácil. Tá? Primeiro, vamos pegar, tá, a concentração, tá certo, de íons H+, e colocar em forma de potência, né, ou de notação científica. Então, 0,001, isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3, ou simplesmente 10 elevado a menos 3. Tá certo? Vamos ajeitar aqui. Pronto. 10 a menos 3 molar. Ok? Né? São 3 casas decimais aqui após a vírgula. Então, a casinha aqui, o expoente vai ser negativo em 3. Tá? Bom, se, ora, a concentração de íons H+ é 10 a menos 3, a gente já determina o pH direto. O pH é igual a 3. Tá? Como a propriedade diz que pH mais o pOH é igual a 14, tá? Sendo o pH 3, então eu vou ter 3 mais P, potencial hidroxiliônico, igual a 14. Isso implica dizer que o potencial hidroxiliônico é igual a 11. Tá? Tranquilo? Então veja aí, ó. Concentração de H+, a única habilidade que eu precisava aqui é passar para a notação científica ou em forma de potência, né? Tá ok? E aí determina o pH. Determinando o pH pela propriedade do pH mais pOH ser igual a 14, a gente encontra que o pOH, o potencial hidroxiliônico, é 11. Tá? E aí o 15 também fica bem acessível. Calcule o pH de uma solução que contém 1 sobre 100 mil gramas de íons H+, tá, por litro de solução, indicando se a solução é ácida, básica ou neutra. Ora, aqui, ó, 1, 2, 3, 5, aqui é a mesma coisa. Vamos fazer assim, ó. Então, vamos determinar a concentração, né? Então, a concentração vai ser igual a 1 dividido por 10 elevado a sexta, não é isso? Tem aqui, né? 1, 2, 3, 5.
ok? Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5. Ok? Se a concentração é 10 a menos 5, isso implica dizer que o pH é igual a 5. Beleza? Bom, ele pede para a gente determinar, não é isso? O pH, né, indicando, ó, certo? Se o pH é 5, a solução é ácida. 16. Em um potenciômetro, se faz a leitura de uma solução 0,01 molar de hidróxido de sódio, utilizado na neutralização do ácido lático. Sabendo que o grau de dissociação é total, o valor do pH correspondente encontrado corresponde a. Bom, então veja só. Aqui não é tão difícil, por quê? Quem é o hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio é o NaOH. Tá? Então, eu vou fazer aqui do jeito que é para ser feito, bem direitinho, que é para você não, quando se deparar com uma substância que tem um comportamento diferente, você usar o mesmo raciocínio. Tá? Então, quando o hidróxido de sódio sofre a dissociação, nós vamos ter o íon Na+, mais o íon hidroxila, OH-. Tá? É isso aqui que nós iremos ter. Bem, observe que para cada uma molécula do hidróxido de sódio, eu vou ter um íon Na+, e um íon OH-. A proporção aqui é de 1 para 1 para 1. Ora, se a solução tem 0,01 molar de hidróxido de sódio, então eu vou ter 0,01 molar de sódio e 0,01 molar de hidroxila, já que a proporção é de 1 para 1 para 1. Então, aqui o exercício foi generoso com a gente, porque as proporções são, né, 1 para 1 para 1. Mas você pode se deparar com soluções em que essas proporções não sejam as mesmas, né? Não seja de 1 para 1 para 1. E aí, você vai ter que saber trabalhar matematicamente, tá bom? Bem, então, 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 0,001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Então, eu vou ter 10 a menos 3, H+, Na+, desculpem, 10 a menos 3 e 10 a menos 3 do íon hidroxila. Tá? Então, observe que o que a gente consegue determinar aqui não é o pH, vai ser o pOH. Não é isso? É o potencial hidroxiliônico. Já que o que foi pela dissociação do hidróxido de sódio, não é? Nós encontramos quem? A concentração de hidroxila. Então, nós vamos ter aqui o P, potencial hidroxiliônico, vai ser igual a 3. Não é? Já que a concentração é 10 a menos 3 de íon hidroxila, pOH é igual a 3. Só que o que ele pede para a gente não é o potencial de hidroxila, né? É o potencial hidrogeniônico, que é o pH. Então, pela propriedade que pH mais pOH é igual a 14, tá? Nós podemos determinar agora que o pH é igual a 11, tá? Alternativa D. Ok?
Então, viu aqui como foi interessante aqui essa questão? Agora, por exemplo, se fosse o hidróxido de magnésio, eu não teria apenas uma hidroxila, eu teria duas. 2 mols, né? Então, seria 2 vezes 10 a menos 3. Entendeu? Aí eu teria que conhecer o valor do log de 2, não é isso? Para determinar o potencial hidroxiliônico, pOH, e aí determinar o pH. Tá? Aqui o exercício foi generoso, porque como ele forneceu uma base onde as proporções é de 1 para 1 para 1, ficou fácil. Tá? Mesmo que você não fizesse aqui, pegasse só isso aqui, né? A única coisa que você teria que fazer aqui era lembrar que como é o hidróxido de sódio, é uma base, então a gente não determina aí com essa concentração o pH, e sim o pOH, o potencial hidroxiliônico. 17. A fenolftaleína é um indicador ácido-base com o seguinte intervalo de viragem. Né? Abaixo de pH, abaixo de 8 incolor, acima de 10 vermelho. Preparando-se amostras diluídas de cada uma das substâncias abaixo, uma delas apresentará coloração vermelha após a adição de fenolftaleína, assinalia. Bom, aqui é só lembrar que pH acima de 7, solução de caráter básico. Não é? Então, já que para ser vermelho está na faixa de pH acima de 10, ou seja, pH básico, eu tenho que procurar uma substância de caráter básico. Vinagre, ácido acético, não é? Já está dizendo ácido, então não vai ser essa substância. Suco de limão, né? Limão é uma fruta cítrica, portanto, também ácido. Refrigerantes, os refrigerantes, por conta do dióxido de carbono, são soluções de caráter ácido. Então, a única aqui que tem caráter básico é a alternativa D. 18. A mesma temperatura, o pH de um cafezinho é cerca de 5 e do suco de laranja é cerca de 4. Em termos de concentração de íons H+, da bebida, uma porção de suco de laranja equivale a um cafezinho de mesmo volume após o suco de laranja ter sido, veja só. Quem é mais ácido aqui? O suco de laranja tem pH 4 e o cafezinho tem pH 5, tá? Então, o suco de laranja é mais ácido do que o cafezinho. Isso implica dizer o quê? Qual é a conclusão que eu tiro disso? Que a concentração de íons de hidrogênio no suco de laranja é maior do que o do café. Se eu quero tornar a concentração de íons H+, do suco de laranja igual ou próxima do café, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que diminuir essa concentração. Tá? Cuidado, novamente, não confundir o pH com a concentração de íons H+. Tá certo? Cuidado para não confundir essas definições. Tá? Quanto menor o pH, maior o caráter ácido e, consequentemente, maior a concentração de íons de hidrogênio. Como o pH do suco de laranja é 4 e do cafezinho é 5, o suco de laranja é mais ácido do que o cafezinho. Isso implica dizer que a concentração de íons H+, no suco é maior do que o do café. E aí, se eu quero deixar a concentração de íons H+, do suco de laranja igual ao do café, eu tenho que diminuir essa concentração. Aumentar o pH é diminuir a concentração de íons H+. Por definição, na lei de diluição, o próprio já está dizendo diluir, é você diminuir a concentração aumentando o volume da solução. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que diluir o suco de laranja até que ele fique com a concentração de íons H+ igual ao do café. Então, para que isso aconteça, o suco de laranja tem que ser diluído. Bem, para deslocar o equilíbrio, né? Deixa eu fazer aqui uma, vai ficar mais isso. Então, para deslocarmos, né? Pronto. Ficar mais visívelzinho aqui.
Estava muito impressadinho ali. Pronto. Tá? A fim de produzir dicromato, bom, aqui vou falar para vocês, né? O CrO4 é o cromato e o Cr2O7 é o dicromato, tá? Então, a única coisa que eu tenho que estar ligado aqui é que saber quem é o cromato e quem é o dicromato, tá? Bem, ele quer que a gente produza o dicromato. Para você produzir o dicromato, você tem que deslocar esse equilíbrio no sentido da reação direta, tá? Ou seja, no sentido da reação direta. Tá? Eu quero, ó, no sentido da reação direta, o íon cromato é consumido, o hidrogênio é consumido, aí é formado água e o dicromato. Tá? Então, acrescenta-se. Se eu acrescento uma base, a concentração de íons H3 ou mais vai ser maior que 10 a menos 7? Ora, veja só. Se eu acrescento uma base, a concentração de íons H mais aumenta? Não. A concentração de íons H mais diminui. Né? A concentração de íons H vai aumentar se eu adicionar um ácido. Se eu adiciono um ácido, aí a concentração de íons H aumenta e aí o equilíbrio vai se deslocar querendo consumir a quantidade de íons H que eu estou adicionando. E aí, quem é que consumiu um H? A reação direta. Tá? Então, lembre, se eu coloco uma base, eu vou ter íons hidroxila. E aí, os íons hidroxila, eles consomem o íon de hidrogênio. E aí, vai acontecer o contrário. Né? O equilíbrio vai querer se deslocar no sentido a compensar os íons de hidrogênio que eu estou retirando. Aí o íon de cromato será consumido. Tá? Então, aqui a resposta coerente vai ser a alternativa B. Ó. Acrescenta-se ácido, ficando com concentração de H3 ou mais maior que 10 a menos 7. Ora, se eu estou adicionando um ácido, a concentração de íons H aumenta. E aí vai ocorrer, não é, o deslocamento no sentido, tá, no sentido de produzir o íon de cromato e água. Bom, aqui, o que essa questão ficou um pouquinho difícil era para você saber a nomenclatura dos íons, né? Do íon cromato e do íon de cromato. 9. Calcule o pH, o pOH e a concentração de íons hidroxila de uma solução aquosa cuja concentração hidrogênio-iônica é 10 a menos 2 mol por litro. Bom, aqui, bem fácil, né? Tá? Se a concentração de íons H+, é 10 a menos 2, isso implica dizer, deixa eu ver aqui, né? Se a concentração de íons H+, é igual a 10 elevado a menos 2, isso implica dizer que o pH vai ser igual a 2, tá? Como ele quer também o pOH, ora, pela propriedade, pH mais pOH igual a 14, nós vamos ter que o pOH vai ser igual a 12. Bom, se o pOH é 12, eu posso escrever que a concentração de íons hidroxila vai ser igual a 10 elevado a menos 12. Então, tá aí feito. Viu que com a práticazinha, no instante, a gente consegue matar a questão. Tá? Não, tá aí. Direto, direto. 20. Calcule o pH, a concentração de hidrogênio, a concentração de hidroxila, de uma solução aquosa onde o pOH é 6. Bom, então, com o potencial, com o pOH, meu pai, com o pOH igual a 6, isso implica dizer que
a concentração de íon hidroxila é igual a 10 elevado a menos 6 molar. Não é isso? Bom, só que ele quer também a concentração de hidrogênio e o pH. A concentração de hidroxila a gente já determinou. Como o pOH é 6, então pela propriedade pH mais pOH sendo igual a 14, nós vamos ter que o pH é igual a 8. Se o pH é igual a 8, isso significa que a concentração de íons H+, é igual a 10 elevado a menos 8. Pronto. Então, determinamos aqui pelo pOH a concentração de hidroxila, também pela propriedade, né? O pH mais pOH, a gente encontra o pH, não é? E com o pH a gente encontra a concentração de íons H+. 21. Relacione os itens seguintes com os conceitos ácido, básico e neutro. Bom, Coca-Cola, ácido, né? Que bem facilzinho, ácido. Um tablet de antiácido, onde a concentração de hidroxila é 10 a menos 5. Então, POH 5, pH 9. Então, básico. Meio básico. Café com concentração de H+, 10 a menos 5, ácido. E quando a solução tem concentração de hidroxila é igual a de hidrogênio, o meio é neutro. Então, ácido, ácido, básico, ácido, neutro. A alternativa é bem rapidão. Dada a afirmação, a urina é uma solução aquosa que apresenta pH 5. Podemos concluir que a solução tem caráter básico? Não. A concentração hidrogeniônica é 10 a menos 5? Sim. Hidrogeniônica vem de hidrogênios, tá? 23. Essa aqui está repetida, né? A gente já fez ela, tá? Vai ser a concentração de íons H+, é 10 a menos 4, portanto o pH é 4. E a concentração de X-, 10 a menos 4. 24. Adicionou-se hidróxido de sódio a uma solução diluída de ácido clorídrico, suficiente para diminuir a acidez dessa solução, de pH 4 para pH 6. Qual o valor da relação concentração inicial com concentração final? Bom, aqui, bem facilzinho, não é? O que nós temos? Ele quer, já que o pH da solução inicial é igual a 4, isso implica dizer que a concentração de íons H+ inicial é igual a 10 elevado a menos 4. Não é isso? Então, 10 elevado a menos 4. E, vou fazer aqui mesmo. pH, não, fazendo a mesma aqui, então. E o pH da solução final é igual a 6. Isso implica dizer que a concentração de íons H+ final é igual
a 10 elevado a menos 6. Bom, o que ele quer que a gente determine? Né? A concentração de H+ inicial dividido pela concentração de H+ final. Ele quer essa relação. Então, vai ser 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6. Tá? Então, essa relação, divisão de potência com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar, isso aqui vai ser igual a 10 elevado ao quadrado, que vai dar menos 4 mais 6, né? Porque menos com menos mais. Tá aí. A relação vai ser essa, 10 ao quadrado. Ok? Bom, 25. Bom, gente, então vai ficar por aqui, porque já o nosso tempo está expirando. Então, na próxima aula, a gente encerramos essa parte até equilíbrio em meio aquoso, tá? Determinação de pH e pOH. E aí, na próxima aula, a gente volta para o módulo, tá bom? Aí eu vou continuar os assuntos do módulo, tá certo? Gente, alguma dúvida? Tudo certinho, tudo tranquilo? Alguém quer que eu faça algum comentário? Bom, então a gente encerra por aqui, ok?